Olá, sejam bem-vindos a mais uma live promovida pela Universidade Estadual do Piauí. Eu sou Liane Cardoso e a temática da nossa live de hoje são as atividades econômicas em tempos de pandemia. Nós sabemos que este momento não está sendo fácil para ninguém e, além da problemática da pandemia em si, nós temos problemas paralelos que se desenvolveram nesse período. A economia, sem dúvida, foi diretamente afetada e praticamente todas as atividades econômicas que existiam precisaram ser remodeladas. Mas quais os impactos disso? E como será depois, no pós-pandemia? A economia vai se reestruturar? Sobre isso, nós vamos conversar hoje com dois entrevistados. Uma é a professora Lucília Moura, ela é mestre em administração, assessora para atração de investimentos da Secretaria do Governo e docente da UESP no campus Poeta Torquato Neto, e também com o professor William Maza, pós-doutor em Direito, auditor fiscal da Cefaz e docente do curso de Direito também na UESP campus Poeta Torquato Neto. Eu já vou adicionar o professor aqui para que a gente dê início à nossa discussão. A professora Lucília entra daqui a pouco para continuar esse debate com a gente, também com o professor. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Lucília. Bom dia, Liane, tudo bem? É um prazer estar aqui, podendo conversar com vocês, direcionado ao grupo UESPiano e os demais que estão nos assistindo. É uma boa oportunidade. Professor, eu já falei... Fique à vontade. Não, só para agradecer a oportunidade de estar aqui, tentando conversar, bater um papo sobre um assunto hoje tão sério, tão inconstante, com tantas respostas a serem dadas e com tanta dificuldade também. Então, vamos ver o que é que a gente pode contribuir nessa circunstância tão difícil pela qual nós estamos passando, não é, Luiane? Verdade, professor. Eu já fiz uma breve apresentação do senhor, mas eu gostaria que você fizesse essa apresentação para quem está nos assistindo conhecer um pouquinho mais. Não, na verdade, sou professor do quadro da UESP, no campus, só o pequeno engano que o meu campus é o Clóvis Moura, e eu sou bacharel em Direito, bacharel em Engenharia Civil, tenho mestrado e doutorado na área do Direito, minha especialização basicamente é a área de Direito Tributário, Direito Financeiro, Direito Econômico, Constitucional, mais nessa área voltada para economia, política fiscal geral, até porque minha atividade que eu desenvolvo durante o dia também, além de professor e lecionar nessas disciplinas, envolve a questão tributária. Como sou auditor fiscal da Cefaz, da Fazenda do Estado, já há mais de 14 anos, então milito nessa área. Já é meu campo de estudo também, a parte econômica. Já fiz período de estágio pós-doutoral, um tempo na Espanha também, estudando essa área de desenvolvimento econômico, essa área da integração entre direito e economia. Então, é um campo que eu gosto bastante e espero contribuir de alguma forma aqui para vocês e batermos esse papo junto com a professora Lucília. Com certeza irá contribuir. Eu quero deixar avisado para quem está nos assistindo que o espaço está aberto para os comentários, para que vocês possam fazer perguntas relacionadas ao tema que a gente vai estar repassando para os professores, para que eles possam estar respondendo nas dúvidas de vocês. Professor, a primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer é: que tipos de impacto essa pandemia trouxe para a economia? Bem, Liane, essa pandemia e essa crise que nós estamos passando, ela é muito diferente das outras pelas quais nós já passamos em séculos anteriores. Nos tempos passados, nós tivemos a crise de 2008, a crise financeira, tivemos a crise de 39, também de 29, e essas crises, a diferença dessa nossa agora é que nós tivemos uma crise financeira e essa de hoje nós temos uma crise financeira causada por uma crise sanitária. Então, veja só, por que é diferente? Porque nós não resolvemos essa crise
só com instrumentos econômicos, política fiscal, política tributária, até porque ela é impactada diretamente de um problema sanitário, um problema de saúde, que depende muito da ciência, que tem sua demora em descobrir uma vacina, em descobrir as alternativas, em testar os medicamentos, e com uma doença que é totalmente nova, inclusive os seus efeitos. Então, essa é uma grande diferença, que nós temos que aliar os dois mecanismos, né? Tentar resolver os problemas econômicos, mas tentando sanar também os problemas sanitários. Os impactos financeiros são devastadores, as previsões agora. Porque o que é que aconteceu? Nós precisamos, como alternativa, segundo as autoridades sanitárias, do isolamento. Todo mundo chegou à conclusão que o isolamento era a iniciativa primeira a ser feita para que as pessoas se protejam em relação à saúde. Paralelo a isso, o Estado necessitou intervir para ou descobrir a vacina, ou desenvolver os medicamentos, ou reestruturar a questão da saúde, a questão sanitária, e também reestruturar a questão econômica. Então, por isso que deve haver, inicialmente, esse era o perfeito, o cenário perfeito que seria, era um isolamento, cuidando das pessoas, e enquanto isso você fazer essa compensação em relação às atividades econômicas, emprego, emergência para vulneráveis, a questão da reestruturação da saúde, do sistema de saúde para poder acolher as pessoas doentes e dar uma manutenção de vida, uma sobrevida enquanto as pessoas estavam isoladas. Esse seria o quadro ideal. Num segundo momento, qual era a segunda fase? Criar uma reestruturação, uma forma da economia ir voltando às atividades econômicas, irem voltando aos poucos, à medida que aquilo já foi sendo sanado, e tentar equalizar isso. Obviamente que, como vários estudos já vêm mostrando, nós vamos sempre intercalar em momentos de quarentena e em momentos de retorno. Isso é bem possível. Qual foi o grande problema que eu vi que aconteceu no Brasil, principalmente? É que nós não conseguimos inicialmente um isolamento adequado. Nós tivemos uma terceira crise, além da sanitária e da financeira, que foi a crise política, que, de certa forma, o governo federal minimizou os efeitos da pandemia, e os recursos, por mais que tenham sido, e aqui eu vou falar mais na frente, foram soltos, foram liberados alguns recursos, eles já vieram muito tardiamente, e o Estado demorou a intervir. Hoje chegamos ao ponto de que muita gente está cansado do isolamento, as atividades econômicas caíram muito, arrecadação, faturamento, desemprego, e, por outro lado, nós não tivemos esse investimento para poder, por exemplo, chegar ao ponto de dizer, vamos abrir o comércio, vamos voltar às atividades, porque está tudo equilibrado. E o Brasil ainda tem um problema muito sério, que não aconteceu muito na Europa, aliás, que aconteceu de uma maneira geral, ninguém está preparado com uma crise desse tamanho, que é porque nós já vínhamos com uma deficiência de um estado de bem-estar social estruturado dentro do Brasil. Então, nós já tínhamos deficiência em relação à pesquisa, na ciência, em termos financeiros, nós já tínhamos uma deficiência em relação à parte sanitária, também porque a questão da saúde, os investimentos foram minguados de um período, principalmente de 2014 para cá, onde nós começamos aliás, nós intensificamos questões de restrição fiscal, de contenção de gastos, utilizando mecanismos, instrumentos de contingenciamento desses gastos. Por exemplo, nós temos um teto dos gastos que limita justamente esses gastos que nós hoje estaríamos precisando para investir na saúde, ciência e pesquisa. Para você ter um exemplo, Liane, em 2019 nós
tivemos uma perda de 9 milhões na saúde em função do teto do gasto, que é um limite de restrição fiscal em relação aos gastos dentro dessas despesas sociais, de uma maneira geral, que envolve investimento, que envolve saúde, pesquisa, ciência. Hoje, a agenda econômica que o mundo todo está tomando é uma agenda de gasto, de intervenção do Estado, de ajuda do Estado. Por quê? Porque o setor privado sozinho, ele não vai conseguir reerguer e conseguir reencaminhar a economia, necessita do setor público. É aí que entra o Estado através de bancos públicos, créditos, auxílio emergencial, manutenção do emprego e renda, e outras questões que o Estado vai fazer. Então, voltando àquela sua pergunta inicial, jogando dentro desse panorama, hoje os levantamentos em função do que nós já temos para o Brasil e para o mundo não são boas perspectivas. O Brasil, no ano passado, teve um crescimento pequeno uma pequena estabilização da economia de 1,1% de crescimento, e a previsão é de cairmos 7%, inclusive agora, nesse ano do PIB. Então, 7% é muito grande, é muito alto. E se nós tivermos um segundo surto, ou seja, abrir o comércio e voltar, a previsão é chegar quase a 10%. E isso todo no mundo são previsões que já vem sendo, por exemplo, a OCDE, o próprio FMI, que deu uma previsão mais pessimista agora. E outra questão muito séria que nós estamos tendo em relação a esses impactos econômicos é que essa queda do PIB atinge, de uma maneira geral, várias atividades econômicas, né? Por exemplo, nós já tivemos, e questão do desemprego, então nós já tivemos agora, inicialmente, uma perda no primeiro trimestre de uma subida de 12,8% de desemprego, ou seja, vagas de trabalho de contrato assinado, nós perdemos 1,1 milhão. Então, já é uma perda muito alta, com a previsão de até 20% de desemprego. E isso é um quadro muito ruim. Em termos de atividades econômicas, de uma maneira geral, próprio setor automobilístico, por exemplo, já houve uma queda de 80%, a parte de industrialização no Brasil, de 80%. Em média, a questão industrial está caindo 18%, que é muito grande também. Se eu for focar no Piauí, eu estava fazendo um levantamento específico, os únicos setores que mantiveram uma certa ainda paridade de faturamento, uma queda menos expressiva, foram os setores das atividades essenciais que estão funcionando, como supermercados, medicamentos, o agronegócio, que ainda funciona, e aí não teve uma queda efetiva, foi uma queda mais positiva. Mas se você for olhar para o setor têxtil, se você for olhar para a indústria, combustível e principalmente o varejo, a queda foi absurda na questão do varejo. Até o atacado não teve uma queda tão grande. Eu estou falando isso em termos de Piauí. Então, assim, o cenário não é um bom cenário. O que eu quero deixar claro também para quem é empresário, microempresário, é que a gente tem que ter consciência de que nós precisamos hoje deixar, inclusive essas questões, vamos dizer, mais políticas, e unir esforços, porque todas as atividades que o governo venha fazer, venha investir, ajuda no impulsionamento da economia. Um exemplo, o governo federal, ele acertadamente, ele elegeu setores para alocar o orçamento, e melhorar a situação financeira das empresas
e da saúde. Tudo bem. A grande crítica que eu faço é porque houve uma demora e ainda uma letargia na liberação desses recursos, que ainda continua. E, principalmente, uma crise, vamos dizer, política entre federação e Estado. Aí eu vou explicar quais foram esses setores. Então, o governo federal resolveu criar no orçamento para o combate à Covid, diretamente, recursos que envolvem auxílio emergencial, que foi disponibilizado 150 bilhões de reais para vulneráveis, disponibilizados, não é o que foi pago ainda. Foi disponibilizado para manutenção do emprego e renda, cerca de 52 bilhões, que é aquele projeto da medida provisória número 936, que tem como objetivo manter a empregabilidade das empresas, financiamento da folha salarial, auxílio a estados e municípios e uma verba direcionada diretamente à questão da saúde. Essa verba que eu vejo que é uma das mais importantes, porque é um recurso que vai diretamente para estados, municípios e, de uma maneira geral, para pagamento da saúde. Cerca de 42 bilhões foi disponibilizado. Então, veja, quanto ao auxílio emergencial, pronto, essas rubricas elegidas foram bem distribuídas. O problema foi soltar esses recursos. O auxílio emergencial, dos 150 bilhões, cerca de 60% já foi pago, já foram gastos. É um valor razoável? Esse está indo mais ou menos bem. No entanto, começou a ser pago em abril, uma primeira parcela. Ora, Liane, nós começamos desde fevereiro que o decreto de emergência já foi alertado no Brasil há muito tempo, no mundo também. Nós tivemos os primeiros casos já em fevereiro, o primeiro caso de Covid. A primeira morte foi no comecinho de março. Salvo engano, dia 20 de março foi o decreto de calamidade pública. E só em abril nós começamos a pagar o auxílio emergencial. Então, houve um decorrer, um intervalo de tempo muito grande para poder o governo começar a ter essa consciência de mudança da agenda econômica, de menos restrição de gasto e de investir mais no controle da pandemia. O auxílio emergencial ele tem uma importância gigantesca e um efeito muito grande em termos de economia, principalmente para os micros e pequenos empresários. Teve um estudo agora recente, pelo um grupo de estudo de Minas, um relatório, onde eles perceberam que se for prorrogado o auxílio, fizeram um levantamento, que se for prorrogado o auxílio emergencial até o final de dezembro, nós teríamos um crescimento na arrecadação tributária do Brasil de uma maneira geral, porque as famílias receberiam esse dinheiro e iriam para o consumo, principalmente consumir nas atividades econômicas que estão em deficiência. As famílias que não recebem diretamente auxílio emergencial receberiam esse efeito econômico indiretamente. E nós ainda teríamos uma diminuição nos gastos do auxílio emergencial, porque se aumenta a arrecadação, a gente teria dinheiro para compensar um pouco do que foi gasto com o auxílio emergencial. Então, há um efeito econômico muito grande quando o governo começa a investir nesses gastos, né? Na verdade, o gasto público é uma receita privada, né? Do setor privado. E essas empresas, de uma maneira geral, deveriam se beneficiar. Outro benefício que eu vejo que é muito importante dentro desse impacto econômico para os micros e pequenos empresários, são as linhas de crédito que o governo poderia disponibilizar, essas linhas de crédito. E essas linhas de crédito estão chegando pouco na ponta para os micro e pequenos empresários. Veja, micros e pequenos empresários
na verdade, são quase 99% das atividades que nós temos. Eu tenho um levantamento aqui do Sebrae em relação a esses dados, onde 6,4 milhões de empresas são micros e pequenas empresas. 99% respondem por 52% dos empregos, ou seja, isso perfaz 27% do nosso PIB. Então, é um grupo muito forte, é um grupo muito necessário para a nossa economia. E, no entanto, era onde deveria, na ponta, estar as linhas de crédito bem mais disponibilizado para facilitar. O grande problema do micro e pequeno empresário e das empresas de uma maneira geral é que, numa situação de crise financeira, a empresa não quer correr o seu risco. Com toda razão, ela não corre risco. Então, o Estado, o setor público, ele está presente para poder ajudar nesse risco. O que é que eu quero dizer com correr risco? A empresa vai ter medo de gastar, vai ter medo de investir, vai ter medo de contratar. O banco vai ter receio de emprestar para uma empresa que está numa crise financeira quase quebrando. É esse momento onde o Estado vem de uma maneira mais forte, mais interventiva, para poder garantir o papel do setor público. Verdade. Professor, vamos dar continuidade aqui às nossas perguntas. Obrigada pela explicação, muito boa. No início da live, eu falei sobre a questão das empresas se reinventarem, né? Principalmente as pequenas e microempresas. O senhor acredita que durante essa pandemia as empresas conseguiram se reinventar? Todas, Bem, assim, como é que está essa questão? Eu vejo, aquilo que eu falei ainda agora há pouco. Para as empresas se reinventar, elas vão precisar de investimento, elas vão precisar de tecnologia, elas vão precisar assumir o risco para poder se readaptar a esse novo perfil que nós estamos. Aí eu volto àquela questão. O setor público é muito importante nesse ponto. A necessidade da empresa se reinventar é inevitável. A tendência agora é das empresas aumentar algo, na verdade, antecipar uma atividade onde elas já deveriam estar antecipando, que é a questão tecnológica. Então, nós estamos percebendo hoje que várias empresas estão aderindo ao home office, várias empresas estão aderindo ao delivery, aderindo às questões de tecnologia, uma melhora no atendimento, nessa questão. Só que tudo isso demanda situações financeiras. Tudo isso demanda um custo financeiro. E tem os informais. Eu ainda digo assim, o trabalhador informal faz parte desse grande nicho de atividade econômica, que eu vejo um dos maiores problemas, porque ele depende muito da aglomeração, da atividade, vamos dizer, de rua, não é? Esse é um grande problema que nós temos. Mas voltando à questão da tecnologia, eu acredito que muitas empresas já se adaptaram e algumas provavelmente viram que até nisso, nessa necessidade de se adaptar, tiveram alguma melhora. Vamos dizer, anteciparam o que no futuro poderiam fazer. Qual é a grande consequência, vendo de uma maneira geral para o mundo e para o Brasil, de você fazer esse tipo de antecipação? Já existia uma tendência de nós, da substituição das vagas de trabalho pelo aumento da tecnologia. Isso já é uma tendência. Em supermercados, nos caixas do supermercado, no atendimento virtual, isso já era uma tendência. Tanto que já existia uma discussão muito grande de como compensar essa perda das vagas de trabalho pelo aumento da tecnologia e, consequentemente, aumento da produtividade das empresas. Ora, em um futuro próximo, uma pessoa com uma alta tecnologia vai fazer o trabalho de 10 com uma baixa tecnologia. Então, a vaga de trabalho desses outros 9 vão ficar totalmente desocupados. O rendimento daquele salário, daquele 1, talvez não seja tão grande como se fosse os 9 e os 10. Então, não vai ter um crescimento tanto na renda, mas na produtividade, sim. Então, isso já era uma análise que a gente vinha fazendo.
que já existia, tanto que alguma das alternativas que vinha sendo estudado pelo mundo era a questão de uma renda básica universal para esses trabalhadores que perderam sua base de trabalho, né? Sua base de trabalho. E uma renda básica sustentada por essas empresas que teriam alta produtividade tecnológica. O que é que eu percebo hoje? O que é que eu venho percebendo? Eu percebo hoje que, com essa questão da pandemia, essa discussão da renda básica foi antecipada, porque nós tivemos uma perda de vagas de trabalho, não só em função da tecnologia, mas em função da própria pandemia, que as empresas, por estarem numa queda de atividade econômica, tiveram que demitir e contratar menos empregados. Então, há essa corrida para essa adaptação. Isso aí é, sem dúvida nenhuma, que eu vejo assim como uma janela, vamos dizer assim, de oportunidades que a pandemia, infelizmente, ela vem abrindo, ela antecipou, não é? Vamos dizer assim. Isso, nós já temos aqui algumas perguntas nos comentários, professor, e eu vou ler primeiro aqui a que está mais relacionada com o que você acabou de falar. A última pergunta aqui da Sumara Jericó, ela perguntou, para além da tecnologia, como conquistar o consumidor nesse novo normal? Bem, a questão de... primeiro porque a dificuldade que eu vejo, né, das empresas, né, é a questão de seduzir. Então, ela tem que ela está tentando se reinventar, primeiro na sua estrutura física, na sua estrutura de tecnologia, na sua estrutura de como lidar com essa nova pandemia, com esse, vamos dizer assim, esse novo normal. E aí entra uma segunda questão, que é justamente essa do consumidor. Então, quando você avalia todas essas circunstâncias, essa reinvenção vai entrar tanto o consumidor, principalmente, porque nós vamos ter... Também nós estamos nos adaptando, né? Na verdade, nós, consumidores, estamos nos adaptando a essa nova realidade. Essa nova realidade de, como agora nós estamos vendo, de entrevistas virtuais, reuniões virtuais, de aulas virtuais, compras online. Agora, eu creio que isso vai ter que melhorar muito, né? A conquista do consumidor tem que ser de uma maneira de melhora na tecnologia. E isso tudo depende de investimento. A grande dificuldade que eu vejo agora é essa restrição das empresas a investir. Mas elas têm que se reinventar em relação a isso, né? Principalmente essa questão da tecnologia. A tecnologia já era algo que nós estávamos demandando há bastante tempo, né? Tecnologia high-tech, que permita que nós tenhamos uma infraestrutura também melhor para poder... Isso depende do Estado, porque para que haja tecnologia para as empresas, para que ela invista em tecnologia, o Estado tem que garantir infraestrutura, investimento, energia boa, internet, parcerias públicos-privadas. Então, tudo isso é uma série de esforços junto, né? Que teria. É uma série de esforços. Verdade. Anteriormente, a professora Samara tinha perguntado se é possível encontrar pontos positivos para a economia com essa pandemia. Você falou agora há pouco da questão das oportunidades que a pandemia abriu para as pessoas. Teve outro ponto que pode ser considerado positivo? Teve. Assim, a gente... É uma situação tão delicada, né, Eliane, que você pensa quando mexe com saúde. E voltando àquele ponto, não há uma dicotomia entre economia e saúde. Primeira coisa que nós temos que deixar claro aqui: tudo que o Estado, a função básica do Estado é buscar o bem-estar social, de acordo com a questão do desenvolvimento. Então, a economia está para servir a população, né? Então, é por isso que a gente está buscando minimizar as situações. Não tem uma solução perfeita, não tem um cenário perfeito.
Então, busca minimizar. Quando a gente fala em janelas que venham se abrir, são questões que a gente reflete diante de uma crise. Crise tem a ver com transformação. Transformação, podemos tirar, vamos dizer, o que poderia ser, vamos falar nessa circunstância, de melhor. Vamos lá, o que é que eu vejo de janela? Na Europa, houve um investimento muito alto. Primeira questão, o sistema financeiro da década de 70 para cá, ele entrou num novo paradigma financeiro de restrição, de contenção de gastos. Então, muitas dessas questões de restrição fiscal, de controle de gastos na saúde, ciência e tecnologia, foram utilizadas na Europa e no Brasil de uma maneira geral. O que eu percebi é que, com a necessidade de investimento na saúde, por exemplo, a Europa disparou gatilhos de contrato dizendo tem que gastar. A austeridade fiscal, que a gente diz que é justamente questão de restrição que existia desde essa década de 70, ela foi deixada escanteada por enquanto, e o Estado mostrando um papel importante de interventor. Eu vejo isso como um ponto positivo, porque nós aprendemos a valorizar a importância de ter uma saúde estruturada, ter um estado de bem-estar social possível de receber, por exemplo, uma demanda de saúde grande. Vários países começaram a fazer o que a gente chama de reconversão industrial, ou seja, pegar os setores industriais internos e começar a construir equipamentos médicos e para a saúde, para poder atender uma pandemia que provavelmente vai durar de 1 a 2 anos e ninguém sabe até quando. Então, é um ponto dessa reconversão que nós vamos também ter que usar aqui no Brasil. E mostrar a importância, essa é outra janela que eu vejo, de que quando se quer, recursos financeiros a gente consegue buscar. Porque sempre há um discurso de que nós estamos quebrados, não temos dinheiro. No entanto, quando você quer utilizar esses recursos para pagar altos juros da dívida pública, foram pagos durante vários anos. Então, o que eu vejo? Que nós conseguimos focar em instrumentos jurídicos, instrumentos econômicos, de certa maneira, aqui no Brasil, para reestruturar um pouco a saúde e a ciência e a pesquisa. Por que não depois nós mantermos essa agenda? Então, Liana, outra questão. No próximo ano está em pauta a questão de uma reforma tributária. Para quem ainda não conhece como isso funciona, tentar explicar de uma maneira mais didática, se nós tivermos uma reforma tributária muito bem feita, vamos supor, um quadro bom, nós conseguiríamos voltar o Estado para arrecadar tributos, tributando mais os que ganham mais e menos os que ganham menos, de tal forma que a gente consiga arrecadar dinheiro, certo? Para poder compensar esses gastos que nós estamos tendo esse ano. Então, essa, para a colega que perguntou, seria uma janela, rever a agenda tributária, e isso com o papel da sociedade em pressionar os políticos e deputados, seus senadores, de tal forma que seja uma reforma tributária mais progressiva, mais justa, para compensar, por exemplo, esses gastos que nós efetivamente devemos ter esse período. Porque, inevitavelmente, o mundo está gastando. Olha, Liane, tem muita gente que diz, como é que nós vamos pagar essa conta depois? Todo mundo vai sair endividado. Todos os países vão sair endividados. O Brasil já tem uma previsão de dívida pública de quase 900 bilhões no orçamento, já tem a previsão até o final do ano. Então, e o mundo todo vai sair endividado. Qual o problema nisso? A dívida, ela é uma forma de financiamento do Estado. Só que agora nós, pela primeira vez, estamos fazendo um financiamento para algo que realmente vai buscar uma melhora na atividade econômica, o pleno emprego, a resolução da questão da saúde.
Então, assim, eu vejo que há janelas, eu vejo que há oportunidade. Eu posso até não acreditar que isso vá acontecer, porque eu acho muito difícil a restrição. Já vejo a equipe econômica falando que próximo ano vai ter que voltar tudo de novo, que tem que voltar a restrição de gasto, que pode também a pandemia ser um argumento a ser utilizado para dizer, olha, gastamos muito, agora vamos ter que voltar tudo quanto é reforma. Então, pode ser que isso venha a acontecer. Mas, no meu ponto de vista, não deveria ser alternativa, porque com a pandemia nós estamos aprendendo a importância de ter um estado de bem-estar social, diga-se de passagem, saúde, previdência, que dê segurança ao cidadão. Um estado de bem-estar social que dê segurança ao cidadão. A Itália, por exemplo, quando veio a pandemia, e foi um dos países mais atingidos, ela já tinha alguns amortecedores sociais. Ela já existia, por exemplo, alguns auxílios que dava para as pessoas em situações de vulnerabilidade. Eles ajustaram alguns desses sistemas, né? No Brasil, o máximo que nós tínhamos era um Bolsa Família, que, na verdade, só tirou várias pessoas de uma linha de pobreza. Certo. Professor, a professora Lucília acabou de chegar, eu vou colocar aqui ela na nossa reunião, nossa live. Deixa eu adicionar ela aqui. Opa, olá, professora. Bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo? Estamos. Bom dia, desculpa aí, é porque deu um choque aí, mas tudo bem. Importante aqui, agradeço aí. Né, professora? Bom dia, obrigado aí pela paciência e pelo convite. Certo. Professora, a gente estava conversando aqui com o professor William sobre alguns pontos positivos que a pandemia trouxe, né? A gente abordou alguns pontos negativos, que são, os pontos negativos são, na verdade, os mais visíveis, né? Mas também ele relatou sobre muitos pontos positivos que a pandemia trouxe. E eu queria que você falasse também agora um pouco sobre a política assistencialista do governo federal para os micros e pequenos empreendedores. Eu verifiquei no observatório, no boletim do Observatório de Vigilância Sanitária e Epidemiológica da UESP, que não teve uma análise positiva, né, quanto à política assistencialista para esse tipo de empresário. E eu queria saber como é que está sendo executada essa política e por que ela não tem sido efetiva. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite. Prazer, professor William, prazer, Liane. Veja, quando a pandemia começou, o empresário e principalmente o pequeno, ele foi o afetado de maneira direta, né? Digamos assim, mais do que todo mundo, porque ele teve o negócio dele fechado por uma ordem, por um decreto. E a gente, quando debate conceito de gestão, de administração, de empreendedorismo, né, que incentiva a pessoa a criar o seu negócio, a gente sempre fala sobre análise de risco e coloca que o empreendedor ele tem sempre que analisar o contexto socioeconômico do ambiente em que ele vai abrir aquele negócio para definir o que ele vai fazer. E, portanto, o processo decisório é dele. Ele é que decide se ele vai investir, quantas pessoas ele vai contratar, quanto capital ele vai, onde é que a localização do negócio dele, que público, que produto. Nessa questão da pandemia, o processo decisório sai da mão, da cabeça do empreendedor. Foi uma decisão que veio e disse, você tem que fechar suas portas. E aí, então, como é que ele fica? Né? É uma decisão que é algo que ele tem, que ele é obrigado a cumprir, por óbvio, por uma questão de social, né? Da questão da doença, mas como fica o negócio dele? E aí o governo federal saiu com algumas medidas, sim. Todas as medidas e a análise que a gente fez, junto com a professora Cátia Brasil, foram medidas de apoio com operações de crédito, com suspensão de pagamentos de tributos, mas de forma temporária, e o governo estadual e o governo municipal, que também tem as limitações, claro, né, também eles não poderiam ter uma política maior, né, também seguiram com alguns adiamentos de tributos. Veja só o que a gente analisou lá. Nenhum momento teve uma ajuda, algo compensatório.
criou-se uma expectativa de uma dívida futura. Não, você vai, como você fechou a sua loja aqui, por exemplo, você faz uma operação de crédito para poder pagar a folha de pagamento do teu pessoal, para tu não demitir, e tu cria uma dívida aí para daqui a 2, 3 anos, ou por aí vai. Então, o processo decisório saiu da mão dele, e ele ainda e a solução que tem é ele criar uma dívida, algo que ele nem pensou que iria fazer. Então, a gente considera que as medidas foram frágeis, no mínimo frágeis, né? Colocou aí o microempresário numa situação extremamente difícil, certo? E isso considerando que a gente já vinha de uma crise. Nós não estávamos navegando aí em céu de brigadeiro, né? A gente já vinha de uma crise econômica no Brasil que se instalou desde 2014, 2015, então já vinham esses empresários, pequenos empresários, já vinham com dificuldades, e esse é o elemento que vai também impactar, porque por conta dessas dificuldades, eles tiveram problemas para ter acesso a crédito, certo? A sua grande maioria tem dificuldade, estava com o CNPJ no Serasa, né? E aí, quando foram ver, para tentar, mesmo com essa situação, tentar acessar esses créditos, não tiveram acesso, a grande maioria não teve como pegar esses recursos. Então, a gente faz um debate de uma necessidade de que o governo federal, e aí não tem jeito, tem que ser o governo federal, quem tem recursos para isso, em função da gestão, aí o William sabe melhor do que eu, que gerencia a questão da distribuição tributária, pensar mesmo alguma coisa compensatória. Não foi feita uma compensação para os autônomos, ajuda de R$600 em 3 meses, agora vai uma tentativa de prorrogar aí até dezembro. Não foi feito agora recentemente saiu uma ajuda para o pessoal da cultura, inclusive na ajuda para o pessoal da cultura, que foi uma proposição dos deputados, né, de um grupo de deputados e que foi sancionado pelo presidente, prevê para os pequenos negócios. Essa ajuda para os pequenos bares que mexem, não é nem bares, quem lida com teatro, quem tem casas de ambiente meramente cultural, em provando isso, eles poderão receber uma ajuda, parece, se eu não me engano, de R$3.000 e depois de mais 3 mil durante 3 vezes. Então, seria realmente a necessidade de se pensar algo nesse sentido aí, certo? Esse foi o debate que a gente travou e que a gente espera que contribua para que se pense em alguma coisa. Em nível de governo de Estado, em algumas falas do governador, ele tem solicitado, inclusive até já adiantando aqui, junto ao Observatório da UESP, um estudo que permita que o governo do Estado, por óbvio também, dentro das suas limitações, pense algo que possa ser feito para a retomada dessa economia a partir de algo que possa ajudar efetivamente o microempresário a retomar aí as suas atividades. Era isso, Liane. Certo, professora. Nós temos uma pergunta aqui nos comentários da professora Sônia Carvalho, e ela está perguntando o seguinte: mas qual vai ser o normal da economia aqui em nosso estado? Bom, eu vou responder primeiro, que cheguei depois. Olha, eu penso também assim, tem uma coisa que eu acho assim, quando o mercado voltar a abrir, né, a economia voltar a abrir, nós também teremos uma demanda reprimida muito grande. De toda forma, o Piauí, a gente está com um índice de desemprego forte, mas a principal mola produtora, mola econômica da principal fonte de recursos da nossa economia são os salários do pessoal do serviço público, seja em nível federal, estadual e municipal. E esses salários não atrasaram, não tivemos redução de salário, fora um pequeno corte que foi feito com o pessoal comissionado, tanto do Estado como da Prefeitura. O que eu quero dizer é que esse público, ele não teve uma redução forte de salário, e esse público está numa vontade de gastar, eu diria assim. Quando abrir, esse público vai querer viajar, vai querer voltar a bares e restaurantes, vai querer comprar uma roupa nova, de repente, e de toda forma gerou uma economia.
Eu falo aqui eu próprio, assim, botei combustível no meu carro 2 vezes durante esses 105 dias que a gente está. E eu botava toda semana, porque tem que levar menino em colégio, menino para futebol, menino para isso, não sei o quê, papapá. Acho que é o ciclo de todo mundo. Então, a gente economizou com combustível, né? A gente deixou de sair, de ir para cinema. Então, teve gastos extras, mas teve uma economia. E tem também essa necessidade que o ser humano tem, do consumo, que é natural. Então, eu penso que, em retomando a economia, a gente vai... Quem conseguiu sobreviver, manter as suas portas abertas, e quem conseguir ter uma gestão de estoque, uma gestão de prestação de serviço, vai conseguir ter um volume de receitas rápidas, um retorno de receita rápida, e que eu não diria que compensaria, né, porque saiu de uma queda de 80% para 100%, em alguns casos, de 80%, 70%, e vai conseguir. Mas eu acredito que a receita, a partir de setembro, outubro, novembro, ela deve ser maior do que a média do ano anterior, que 2019, onde teria se chamado normal. E aí é onde o governo precisaria, a gente trabalhar nisso aí, quem está conversando, né, professor William, que ações o governo poderia fazer? Retomar as obras de maneira muito rápida, porque isso retomaria empregos, alguma outra política de incentivo tributário, né, pensar aí a retomada de eventos, com todos os cuidados, mas isso também promoveria uma retomada também de turismo. Então, ações que voltem a movimentar a economia. Mas eu penso que o Piauí, especificamente, em função dessa característica de ter a sua mola propulsora do volume de dinheiro circulando no Estado, ser de origem de recursos públicos, de folha de pagamento de recursos públicos, os quais esses não sofreram redução, quando reabrir o mercado, esse povo vai estar com muita vontade de gastar. E aí a gente vai ter uma rápida retomada de dinheiro circulando na nossa economia. Tenho muita fé que setembro, outubro e novembro e dezembro, aí, com um Natal bastante promissor, com as pessoas voltando a comprar, e isso vai garantir aí que esses pequenos empreendedores consigam recuperar também aquilo que perderam nesses 115 dias que vão ficar fechados. E assim, Liane, como a professora Lucília falou, a importância dessas atividades dessas atividades econômicas, e tudo depende de um conjunto de esforços, né? Na verdade, é o conjunto do esforço na melhora da saúde para poder abrir o comércio, o esforço do governo estadual, como está acontecendo, e o ideal seria esse esforço do governo federal, que é realmente quem detém a chave do cofre em relação quem pode se endividar, quem pode emitir moeda, quem pode fazer a compensação financeira para os estados e municípios. Na verdade, eu até tenho nessa questão do federalismo, uma observação que eu faço. As perdas, que vai ser inevitável a queda da arrecadação nos estados. Já está sendo inevitável. Então, a previsão é de 20%, de 30%. Então, a nossa conta é o seguinte: os estados são responsáveis por 95% de despesas da saúde e medicamentos, de uma maneira geral. Então, ele vai gastar na despesa. E a receita vai cair. E aí, como é que ele faz? Então, deveria haver uma compensação, vamos dizer, como a Lucília até falou, direta do governo federal, dessa arrecadação. Deveria, não só pelo fundo de participação, mas uma compensação direta. Esse seria, por exemplo, um cenário ideal. E isso é para juntar todos esses conjuntos, fora os esforços que os próprios governadores e prefeitos estão fazendo. Eu andei dando uma olhada, já adiantando, até, professor Lucília, assim, da nossa perda aqui no Piauí, e alguns setores, por exemplo, não estão perdendo, não tiveram grande queda, principalmente os essenciais, né? A gente até já havia falado. Então, o agronegócio está um pouco equilibrado ainda, né? Supermercados, medicamentos, farmácia, essas questões eles não tiveram muita perda, muita queda. Até em geral, eu estava olhando o atacado no mês de junho,
deu uma melhorada. O que nós tivemos um problema muito grande foi no varejo, lógico, como a professora Lucília falou, o combustível também, a queda de combustível, que é uma das maiores, é um dos setores mais importantes para o estado do Piauí, em termos de produção, de contribuição na arrecadação, também foi uma perda grande. Então, existem alguns setores onde o Estado, com certeza, juntamente com os seus instrumentos de ajuda, eles vão atacar para poder permanecer e fazer com que haja essa abertura. Então, alguns caíram bastante, como couro, calçados, bares, hotéis, restaurante, são setores assim que foram bem atingidos, confecção, que são aqueles setores realmente que até para eles trabalhar dentro da tecnologia, do delivery, é difícil, né? São setores difíceis também de você conseguir trabalhar. Os outros, por exemplo, até no Brasil, de uma maneira geral, hoje nós estamos numa tendência do alimento, né? Quer dizer, é onde talvez no setor alimentício vão aumentar melhores os empregos. Talvez os empregos vão começar a setor e migrar um pouco para essa questão da saúde. Você até me perguntou no início qual seria um novo perfil. Provavelmente esse perfil da parte de alimentos vai melhorar, da parte de saúde, de tecnologia. Então, os novos empregados vão ter um perfil maior nesse sentido, porque são setores que não pararam, vamos dizer assim, muito, né? Na verdade. Só complementando, rápido, né? Assim, a avaliação que a gente estava fazendo era essa. O Piauí também tem essa característica, né? Nós tivemos segmentos fortes da nossa economia que eles não pararam, como a própria saúde. Teresina é polo de saúde. Saúde não parou as clínicas e tal, mas o grande volume não parou. E já está retomando, está na primeira leva da retomada. Não parou a área de construção civil no interior, parou em Teresina, por uma decisão da prefeitura, e correta, né, diga-se de passagem, mas no interior não parou. Então, grandes obras da questão das energias renováveis, por exemplo, que eu acompanho de perto, nenhuma parou. Né, da mesma forma, também não parou o setor do agronegócio. Então, isso vai fazer com que a gente seja otimista em relação à nossa retomada aí a partir de agosto, setembro, certo? Vamos ter dificuldades, e aí o que também nos ajuda são segmentos como esses que o professor William citou. Então, dá para pensar políticas públicas voltadas especificamente para os segmentos que foram mais afetados. Isso facilita muito a distribuição dos recursos, que realmente não são muitos, né? Não estávamos, como eu já disse, andando em céu de brigadeiro do ponto de vista da nossa economia. Mesmo com esses setores que não caíram, muitas empresas vão fechar, né? De fato. Eu queria saber se para o Piauí já existe uma estimativa da quantidade de empresas que vão fechar por conta da pandemia. Professora Lucy pode responder. Eu vi uma pesquisa que o pessoal da FIEP fez e o pessoal também do setor de comércio lá de Floriano e de Picos, e eles fazem uma avaliação aí de que, em média, 20% a 30%, né? De que realmente pequenas microempresas, essas lojas e tal, fechariam. Aí é onde eu digo, faltou essa ajuda, né? Efetiva para você pegar uma loja de calçados, como eu até conheço algumas pessoas, dizem, a partir de hoje tu fecha. Né? Eles vendiam para pagar ali aquela fase que a gente brinca, né? Faz durante o dia para comer à noite. Então, uma lógica aí fecharam ali, achando que era 15 dias, aí mais 15, aí fizeram as demissões, foram cumprindo assim, não, vamos fazer a suspensão do contrato, vamos demitir, mas não reabriu, aí foi para o segundo mês, para o terceiro mês, não tem jeito, aí realmente a gente acredita aí que os dados até então apresentados de 20% a 30%, o que é um número grande, né? Aí esse pessoal também vai estar no mercado de trabalho, né? Com a sua experiência de ex-empresário, e vai tentar se recolocar. E aí são desafios que vão precisar ser vencidos aí, e aí não tem jeito, de novo, políticas públicas.
Esse acompanhamento do fechamento das empresas é muito restrito às associações que conhecem bem como é que eles estão. O que eu até consegui um pequeno levantamento em relação aos empregos, né? Em relação aos empregos, eu peguei aqui uma ideia de janeiro a março. Nós tivemos, em termos de admissões, 29.200 e demissões 37 mil. Então, tivemos uma variação para menor de 8.500, né? Então, assim, não de fechamento de empresa, mas a ideia do desemprego já é uma ideia bem efetiva, próxima da nossa realidade. E isso especificamente no Piauí. No Piauí, até o que nós já havíamos falado, o agronegócio, por incrível que pareça, ele não houve perda nesse período de emprego. Então, não houve... O número de admissões foi maior do que o número de demissões. Mas todos os outros setores, como comércio, construção civil, indústria e serviço, houve uma perda. E na última estatística do IBGE, aquele que até a gente conversou, Lucílio, do PNAD, o Piauí tem uma tendência de que, mesmo com aqueles empregos que permaneceram, vai haver uma redução de 15%, mais ou menos, em termos de renda, né, de salário, uma redução. Sim. Algumas vezes as empresas na negociação não tem como ela não trazer, até porque a própria medida provisória 936, essa ajuda do governo, ela é limitada ao seguro-desemprego. Então, o valor, quem ganha mais de R$3.000, teve uma redução de 40%, 30% do emprego. Então, queira ou não, isso aí traz um efeito rebote na economia como um todo, né? Você mantém o emprego, mas há uma redução do emprego. Por quê? Porque o governo não conseguiu manter 100% o que a empresa já pagava, embora outros países também conseguiram fazer esse subsídio de 100%, mas o Brasil limitou em dar 70%, né? Então, tudo isso são questões rebote na economia. É como a gente traz no início. Na verdade, não existe uma solução pronta, né? É muito difícil você encontrar. É um desafio para os governos, um desafio, porque você vai tentar minimizar a questão e salvar vidas, né? Principalmente. Minimizar a questão econômica e salvar vidas. Essa é o desafio do gestor, que eu acho que é o maior de todos, que todos eles já passaram até agora em todo o seu tempo, viu? Porque você ter poucos recursos, precisando gastar, garantir saúde, o psicológico e, ao mesmo tempo, o financeiro. Tem até uma curiosidade, para você ter uma ideia, que eu estava vendo no governo federal, que das medidas que foram feitas, 86% foi garantido para a economia, por incrível que pareça, Lucílio. E o resto para a saúde. No governo federal, por mais que tenha sido recursos minguados, mas a maioria foi para a economia. A maioria foram recursos destinados mais para a economia do que, vamos dizer assim, direto para a saúde. Não que isso seja inviável, mas é para a gente ter uma noção de, por exemplo, quantidade de medidas. Se eu não me engano, 350 entre medidas provisórias, portarias em geral, 160 foram para a economia, 90 foram para a saúde. Então, houve a tentativa de fazer um equilíbrio, que é muito difícil nessa circunstância. Certo, professor. Eu quero deixar claro para quem está nos assistindo, o espaço está aberto para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta relacionada ao tema que ainda não foi abordado aqui, pode digitar aí nos comentários que a gente vai estar repassando para os professores. Eu agora tenho uma pergunta para os dois, e aí se a professora Lucília quiser começar, e depois o professor William comenta também. O que a pandemia deve... Liana, é porque o som baixou um pouco aqui, eu não entendi. Eu falei... Está me escutando bem agora, professora? Está me escutando? Sim, mas para ouvir. Melhorou. Certo. Pode repetir a pergunta. Certo, eu vou fazer a pergunta agora. O que a pandemia deve ensinar ou o que ela já ensinou para os micros e grandes empresários? Uma boa pergunta. Veja só,
quando a gente estuda esse conceito de empreendedorismo, ele fala sempre assim, que ser empreendedor é estar preparado para, e aí reticências. Claro que a pandemia pegou muita gente de surpresa, mas pegou também pessoas que pegou de surpresa porque as pessoas ficam acostumadas a lidar com aquela informação que está ali mais próxima, inclusive em função desse fenômeno das redes sociais, de você ter à mão ali o WhatsApp, né, as ferramentas todas, e você ficar muito ligado naquilo e não abrir o seu olhar de uma maneira mais ampla para o que está acontecendo no mundo. Veja que a China, na verdade, já haviam dados, desde 2015, de que haveria, sim, uma forte expectativa de que o mundo sofreria uma situação como essa. A expectativa era que seria de 2018 para 2019, ou então agora para 2020. E um dado relevante que chamava atenção para isso veja o dado como é simples, o aumento da venda de alho na China, que o pessoal do mercado começou a estranhar. E o chinês, ele usa alho para tudo, para a higienização. Ele usa o alho para a gripe, como a gente usa aqui, só que o chinês usa muito, muito mesmo. E aí essa venda do alho começou a crescer muito na China e o pessoal começou a dizer, por que está crescendo tanto a venda do alho na China? E era já a consequências das doenças respiratórias. E muitos mercados terminaram, aos poucos, se preparando. Porém, não foi o suficiente, né? Penso que teve realmente um erro ali no início da OMS em declarar a pandemia, certo? E daí tomar decisões mais rápidas relativas a isso. Então, qual a lição? É buscar estar preparado, ficar realmente atento aos sinais. A China estava fechando, estava acontecendo aquilo com a Itália, né? A gente via já no jornal, foi o mês de janeiro, o mês de fevereiro. Então, o Piauí, o decreto que fecha Teresina e o restante do estado é 20 de março. Então, teve aí 3 meses para que a gente pudesse entender que esse troço ia chegar no Piauí, né? Em algum momento ia chegar. E como é que eu ia... Quer dizer, eu estava vendo ali a Torre Eiffel sendo suspensa a visita pela segunda vez em histórias e histórias, e eu ia achar que aquilo não ia chegar no Brasil. Então, a gente sempre fala assim, o mundo é global, e a gente tem o que acontece no mundo, em algum momento vai chegar aqui, de uma forma ou de outra, e a gente precisa estar preparado para isso. Então, eu penso que, mas como é que eu ia me preparar para isso? Bom, se eu sou pequeno empreendedor, eu ia estar ali, né, já fazendo, bem ou mal, algum controle maior de fluxo de caixa, algum controle menor de estoque. Imaginar, o cara fecharam lá, então, se fechar aqui em Teresina, como é que eu fico? Então, penso que as pessoas, de maneira geral, e digo eu mesma, a gente teve uma negação muito forte de que a pandemia ia chegar aqui. Eu mesmo achava que cheguei, só rapidamente assim, a minha irmã trabalha na área de saúde, e ela estava participando de reuniões sobre a Covid, e eu dizia assim, menina, vamos pensar em dengue, porque a dengue é o momento que tem chuva aqui, vocês estão pensando num negócio que está lá na China e a dengue está bem aqui debaixo do nosso nariz. E graças a Deus a essas reuniões, né, é que a nossa Secretaria de Saúde, a nossa área de saúde não foi pega tanto de surpresa, porque, na verdade, desde dezembro, que eles já começavam a pensar algo. E aí teve uma resposta rápida, tem problemas, mas veja um dado concreto do que essa preparação em dezembro terminou por gerar. Quando começou efetivamente a Covid em Teresina, o Teresina tinha 19 leitos para a Covid. 19. E hoje, 100 dias depois, nós estamos com 550 leitos para a Covid. Você não imagina o esforço sobre-humano que foi para os governos estadual, municipal, e ainda tendo que brigar com o federal,
essa é a grande verdade, teve que trazer respirador por força de liminar, né, para poder ter esses 550 leitos funcionando hoje, e que não são suficientes, daí a necessidade do isolamento. Então, essa preparação, ficar atento aos sinais, né, não entender que não é um sinal aqui do que passa na minha mão pelo WhatsApp, nem o que passa na minha calçada e nem no meu vizinho. É efetivamente o que está acontecendo no mundo como um todo, porque em algum momento vai chegar aqui. Professor William. Bem, exatamente isso que a professor, diga. Você vai comentar também sobre isso, mas nós temos uma pergunta relacionada, e eu quero que você aproveite e responda essa pergunta junto com o seu comentário. Da Simária Jericó. Temos na nossa história algo que se compare aos efeitos negativos à economia para que esse fato do passado possa nos ensinar algo agora? Repete de novo, se tem algum fato na história. Ela falou o seguinte, temos na nossa história, ela está perguntando, temos na nossa história algo que se compare aos efeitos negativos à economia para que esse fato do passado possa nos ensinar algo agora? Sim, entendi. Eu acredito que ela está querendo dizer se teve alguma história relacionada à economia ruim semelhante, ou parecida com esse período. Bem, só fazer algum pequeno comentário que a professora já explicou muito bem da área da administração, o efeito das empresas, mas inevitavelmente o que a empresa hoje, os empresários vão ter que se adaptar seria a tecnologia, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, é algo que eu não consigo fugir, por mais que você busque qualquer resposta. E a questão também da qualificação profissional, porque o que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver um número de desemprego muito grande, então os menos qualificados vão perder esse emprego e vão disputar com os mais qualificados, porque nessa desempregabilidade vai competir esse pessoal de alguma forma. Na última pesquisa do IBGE, ele lançou que o número de desemprego vai ser maior, inclusive entre os jovens. 44% dos de 14 a 17 anos e 27% vai atingir os de 18 a 24 anos. Então, esses jovens, eles teriam que se readaptar, buscando essa qualificação, a questão da tecnologia, porque as empresas vão absorver essa questão tecnológica, como eu falei inicialmente. Nós vamos ter, talvez, menos empregados com mais produtividade dentro dessas empresas, de uma maneira geral. E os setores que estão, vamos dizer, apontando mais, como alimentos, como tecnologia, como saúde, a ideia da reindustrialização que os países europeus e aqui no Brasil, buscando uma reindustrialização justamente porque nós vamos ter que conviver com a Covid durante 2, 3 anos, então, questão de equipamento de saúde, questão de montagem para nós fazermos nossa própria produção de respirador, de médico, de UTI, tudo isso. Então, as empresas elas vão ter que se adaptar a isso. E, obviamente, o setor privado sozinho ele não consegue, necessita do setor público. Então essa questão do medo de investir, essa questão do medo de contratar vai estar pior agora, né? Está mais aflorada. Porque, como a professora Lucília comentou, as empresas passam a ter esse risco. E numa situação de crise, ela tem medo de arriscar. O setor público seria um complemento nesse sentido para procurar ajudar. Aí, voltando para a questão da colega, se existe algo semelhante na nossa história, o que eu posso dizer é que nossa crise é atípica, porque é uma crise financeira que não depende só de instrumentos financeiros e econômicos, até porque é uma crise que veio de uma crise sanitária. Então, nada adianta eu fazer um pacote de política fiscal, de política econômica, e, de repente, não resolver nada na questão da saúde, porque a crise sanitária está aí. Abriria o comércio, as pessoas continuam doentes, voltam ao isolamento e a crise continua. Então, nossa crise veio de uma crise sanitária. Esse foi o grande sistema típico, do diferente, por exemplo, da crise de 29. Tanto é que na crise de 29,
a velocidade de perda das empresas foi muito menor do que é hoje. Nós tivemos uma queda na indústria agora, por exemplo, muito mais rápida do que na crise de 29. Na crise de 2008 também, que foi uma crise eminentemente financeira, mais fácil de controlar. E agora não, nós temos a crise sanitária. Agora, eu lembrando qual o modelo de crise que a gente pode aprender de alguma forma. E aí eu poderia tentar resgatar essa resposta. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando os países se reestruturaram para poder formar seu sistema de saúde, se reestruturarem em função dos seus blocos econômicos naquela época, eles gastaram, e nem por isso eles voltaram a uma restrição de gastos. Eles controlaram aqueles valores que eles investiram no gasto público, no período, por exemplo, no pós-Segunda Guerra. Foi até chamado os 30 anos gloriosos, de 1945 até 1970, nós tivemos um período de, vamos dizer, de auge, né? Um equilíbrio entre progresso econômico e desenvolvimento social. E mesmo naquele período onde houve muito gasto, na verdade a gente não começou a mudar a agenda porque se reestruturamos. O que eu vejo é que a gente pode levar isso hoje e que os gastos que nós estamos fazendo hoje, os investimentos, não obrigatoriamente nos anos anteriores, como o governo federal quer, a gente vai voltar àquela agenda de austeridade fiscal, de restrição fiscal, de contenção, totalmente uma agenda, por exemplo, de uma reforma tributária altamente simplista e regressiva. Então, o governo ele tem que repensar isso e ver que o gasto público é necessário porque é investimento para a iniciativa privada. Se eu gasto na saúde, se eu faço alguns gastos, aquilo vai retornar para a iniciativa privada. Então, nós temos que buscar, vamos dizer, o equilíbrio de uma segurança fiscal. Porque a gente confunde muito com a ideia da responsabilidade fiscal e traz a responsabilidade fiscal como se fosse qualquer restrição independente de qualquer melhora no bem-estar social. Mas, na verdade, você pode buscar um equilíbrio, né? Uma segurança fiscal. Então, eu creio que o que a gente aprendeu foi essa questão de outras crises que nós tivemos em 2008 não, essa do pós-Segunda Guerra. Uma epidemia parecida teve a da gripe, não foi? Espanhola, que foi em 1918, mas assim, ninguém tinha tecnologia, ninguém tinha muita experiência naquele tempo, então praticamente nós estamos soltos mesmo numa guerra e nova. Temos que aprender com como que nós tivemos republicana, né? Que eu acho. Professor? Eu acho que às vezes cortou um pouco aí. Pois é isso. Sua imagem está pausada. Eliane, voltou. É só complementando aí, ó. Por isso que veio à tona esse debate e a fala do professor William foi fantástica, assim. Essa questão do debate que tem entre a responsabilidade fiscal e a segurança fiscal, né? É entender o Estado como o indutor da economia, não tem jeito. A modelagem, a gente realmente não teve, penso que... Congelou um pouco, né? Congelou, travou. Acho que foi a internet dela. Às vezes professor... Pode ir. Se quiser que eu fale enquanto ela volta... Eu tenho uma outra pergunta aqui. Vai voltar. Voltou. Deixa ela continuar. Voltou. Ela consegue escutar a gente? Pronto, consegue nos escutar, professor? Pronto, só dizendo assim, no momento em que a gente teve situações pelo menos próximas, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o Estado teve que entrar, né? Teve que entrar com ações indutoras para criar aí o chamado círculo virtuoso da economia. Sem esse círculo virtuoso, que é o dinheiro, ele chama dinheiro. Eu preciso ter mercado consumidor, e eu só tenho mercado consumidor
se eu tiver pessoas remuneradas, pessoas trabalhando. Quando a gente tem um dado de que a gente tinha 29 mil pessoas contratadas e agora teve uma demissão de 37 mil, a gente tem um déficit de 8 mil vagas de trabalho, e são 8 mil pessoas que saem da condição de consumidor, né? E que isso vai impactar, obviamente, na minha venda. Eu vou vender para uma pessoa que não tem dinheiro? Não tem como vender. Então, falando uma linguagem bem comum, é isso. Então, o Estado, ele tem. Daí esse debate que está se tendo do conceito de renda mínima, para que ele possa criar essa segurança de que a gente vai ter as pessoas fora da condição de pobreza e com capacidade de consumir e exercer sua cidadania. E aí, de novo, só mesmo o governo federal precisa repensar a sua política econômica e fiscal. Certo. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Gostaria de saber se vai ser preciso fazer uma intervenção na economia para ajudar na economia dos pequenos e grandes empresários. Intervenção eu não diria. Eu diria que precisa que o governo federal repense essa questão que a gente está debatendo, né? Ele poderia pensar, ele precisa pensar aí em algo compensatório, né? Não só o que apareceu até então foi algo substitutivo, algo em nível de crédito, criando dívidas futuras, né? Então, isso ajuda, claro, ninguém nega, né? Mas não resolve de imediato a situação. Eu, conversando com o professor William, eu disse, olha, uma coisa é certa, perdas vão existir. O que a gente precisa é tentar minimizar. E o que apareceu até agora para minimizar, não conseguiu minimizar praticamente nada. Então, esse é o debate. Vai ter perda? Vai ter perda. Mas vamos tentar minimizar essas perdas? Então, o que pode ser feito? Então, falta o governo federal fazer esse debate de maneira mais concreta, né? E daí apresentar algo que realmente ajude a tirar esse pequeno e microempresário da situação em que ele foi colocado. Essa é a situação. Professor William? Sim. Eu tenho uma última pergunta para você, para que a gente possa finalizar a nossa transmissão. Pode fazer logo para a gente já... Certo. Bom, eu gostaria de saber qual a expectativa de tempo para que a economia volte a crescer no Piauí e no Brasil. Essas perguntas difíceis de quem é visionário. Eu costumo brincar assim, professor. É a pergunta que vale 1 milhão, né? E essa daí não vale 1 milhão, não. Essa daí vale 1 bilhão, viu? Olha, então, para o colega que perguntou, tudo vai depender dos impulsos econômicos que vão ser dados e do decorrer da pandemia. Então, é muito impreciso, né? Basicamente, é muito, muito impreciso mesmo. As estatísticas que os órgãos deram em relação a perdas financeiras foram muito pessimistas. O FMI começou dizendo que nós íamos ter uma perda de 5,5% do PIB. E agora já está dizendo que nós vamos ter uma perda de 7,5%. E se tiver um segundo surto, chega a 10%. E aí, uma recuperação no próximo ano, isso se tudo correr bem, de 2,5% no próximo ano. Então, assim, há uma previsão de recuperação no próximo ano se tudo correr bem, né? Se tudo correr bem, se nós tivermos os investimentos, se a pandemia for controlada. Então, é muito impreciso o que nós estamos vivendo hoje em relação a isso. O que nós sabemos é que nós vamos ainda conviver com o vírus durante um bom tempo, conviver com essas mudanças, conviver com essas alterações. O que eu espero do governo, vamos dizer, federal, principalmente, que é onde tem o cofre do dinheiro, é que essas políticas, por exemplo, que venham tentando, de que nós acabamos de falar, de uma participação maior do Estado, que continue. Se a gente, de repente, utilizar somente esse ano, que o decreto de calamidade vai até 30 de dezembro, e acabar com todas as questões de restrição, voltar à agenda como estava antes, de restrição fiscal, nós vamos ter problemas na economia que vai ainda superar por mais algum tempo.
O Brasil ele tem que caminhar em dois sentidos. Um para ir resolvendo o problema e outro para tentar reestruturar o desenvolvimento, que aí vai ter que ter uma participação do Estado, aí nós vamos ter que ver a ideia da agenda de reforma tributária progressiva, crescente, ver o papel do Estado, rever o papel do Estado, porque agora, pela primeira vez, viu, professor Lucílio, é como se eu estivesse vendo o papel do Estado fazendo, por exemplo, um déficit público voltado para o pleno emprego, voltado para o que é realmente que deveria ser. Investir na saúde, investir nos hospitais, mandar dinheiro para os estados. Então, isso está acontecendo. Agora, é para acontecer só agora? Não, a gente pode pegar isso como uma lição e tentar rever o papel do Estado como um Estado, uma maneira simbiótica entre Estado e mercado, né? A ideia é essa simbiose. Tem até uma fala interessante de um economista liberal, que foi o Lara Rezende, muito conhecido, e ele que ajudou até o Plano Real na época, mas ele diz assim, ora, não é pela ineficiência do Estado que nós vamos ter que sufocar ele. Na verdade, você não sufoca o Estado por ele ser ineficiente. É tentar a gente fazer uma reflexão para tornar esse Estado eficiente. E como já falado aqui, indutor da economia, trabalhar em parceria com o mercado. No mundo todo isso aconteceu, né? Ou foi o Estado trabalhou de uma maneira na área militar ou na área farmacológica, ou em várias áreas para preparar o mercado e a iniciativa privada para daí ela jogar os produtos no mercado. Professor, para Iliane, para você ter uma ideia, por exemplo, agora mesmo o governo federal, quando ele foi dar essa linha de crédito, oferecer a linha de crédito para os bancos pagar as microempresas, os bancos não quiseram, só quiseram a garantia do Estado de 100%, ele não queria nem 80%, ele não queria ficar com 20% do risco, não. Ele queria 100%. Então, nessa altura, o Estado, até nisso ele é chamado, para assumir o risco. Então, por que não investir e ajudar nessa ideia propulsora? Então é isso. Cortou um pouco. Cortou de novo. Pronto, aí eu finalizei a última fala. Certo, professor. Eu quero agradecer vocês dois pela participação, foi um debate muito rico em conhecimento. Tenho certeza que foi proveitoso para todo mundo que tirou um tempinho para estar aqui com a gente. Gostaria que vocês fizessem os agradecimentos finais para a gente encerrar nossa live. Bem, posso começar, então, para finalizar. Agradeço... Pode. A professora Lucília caiu novamente. Então, agradeço muito a oportunidade do setor de comunicação da UESP. Eu acho esse canal fantástico para os alunos, para a comunidade acadêmica, para a comunidade piauiense. Fácil de acessar. O convite a Liane também. E a grande oportunidade é eu debater com a professora Lucília, com a experiência fantástica aqui no governo, nessa linha de microempresário, de empresa. E vamos ver se a gente, por exemplo, voltamos a esse debate com uma visão mais propulsora, né? Mais promissora, e que tudo venha a melhorar, se Deus quiser, porque os esforços têm sido junto. Então, eu agradeço mais uma vez ao UESP a iniciativa e até a próxima vez e a todos. Obrigado pelas perguntas e as questões. Professora Lucília, está escutando a gente? Estou. Estão me ouvindo? Estamos. Nós estamos aqui na reta final da nossa live. Eu gostaria que você se despedisse, fazendo os agradecimentos que desejar. Primeiro, agradecer aí ao pessoal da Ascom, da UESP, que está promovendo essas lives, sempre com temas interessantes, né? Convido aí a acompanhar aí a página da UESP e participar das próximas. Agradecer aqui essa oportunidade de conversar aqui com ele. Eu fico encantado aqui. Ele tem uma capacidade de analisar a economia em cima de números que são tributos, que é um negócio que a gente olha assim, todo de lado, e ele fala com a facilidade que a gente entende, e aí é muito, muito bacana, porque é isso que a gente precisa, né? Que as pessoas compreendam
tudo isso. E agradecer a você, Eliana, assim, pela sua simpatia, o cuidado, a organização, tudo muito parabéns aí, assim, tudo testado antes, né? E tudo muito organizado, parabéns. E, por fim, dizer assim, que a expectativa é essa, que a gente venha fazer outra no futuro com dados realmente promissores. Os dados, essa pergunta que eu brinquei, que valia 1 milhão, 1 bilhão, né, como é que vai ser o futuro, ele está incerto, porque o principal elemento, ele ainda é um elemento muito duvidoso, que é a questão da pandemia, é uma doença realmente nova e que toda hora, se a gente for olhar a pesquisa aí da área da saúde, toda hora descobre uma coisa diferente sobre esse danado desse vírus, mas fora esse elemento, que é o elemento duvidoso, que é forte, né, a gente tem aí lições e lições de momentos de retomada, né, da economia. Sabe, lembrando sempre que não tem jeito, o Estado tem esse papel, porque esse por natureza, o papel do Estado, que é cuidar de todos e de todas, né? Então, o governo vai ter que adotar realmente políticas que permitam essa retomada, porque não tem como, é a solução para que o país, as pessoas possam viver melhor. E aí ele vai fazer de um jeito ou de outro, porque se as pessoas não sentirem que isso não vai acontecer, as pessoas reagem, né? É o que a gente viu aí também ao longo da história. Mas eu estou otimista, assim, com o nosso Piauí. Eu acho que o Piauí, apesar dos pesares, ele começou a fazer o dever de casa lá cedo, quando a equipe de saúde começou a trabalhar, fechou antes, o que também tornou assim, o prejuízo dessas empresas maiores, mas isso ajudou num controle maior e permitiu ter essa evolução aí de salvar mais vidas, que esse era o ponto, que o objetivo principal sempre foi esse, e também a nossa estrutura econômica do estado do Piauí, de ter uma estrutura ainda forte de governo, assim, da sustentação econômica, sem folha de pagamento, mas tem uma economia hoje de agronegócio, tem uma economia de energias renováveis, tem uma economia de indústria de construção civil, que termina tendo uma reação rápida. E hoje tem a própria UES presente em vários municípios do estado, que vai fazer com que a gente tenha aí meninos novos, formados, aptos com as novas tecnologias, portanto, preparado. A gente tem pessoal em administração que hoje que mora ali e está fazendo administração em Morro Cabeça do Tempo, que é um município lá na fronteira com a Bahia, e está preparado para assumir um cargo de gerência. Então, eu penso que essa característica vai dar ao Piauí uma condição de retomada mais rápida. Vamos sofrer, vamos ter que lutar, mas a gente vai superar aí de maneira rápida. E com saúde, se Deus quiser. Muito obrigado, viu? Obrigada, professor. Obrigado, Liane. Obrigado. Obrigada, professora Lucília. Obrigado, professor William. Obrigada a vocês também que estiveram durante esse tempo nos acompanhando. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima live. Obrigado, Liane. Obrigado. Tchau. Saúde. Tchau.